Chega o Natal, mas não chega a final. Mas está chegando, rapaziada. Após aí, vamos pôr aí 8 meses, né? Desde o primeiro jogo da final. O segundo jogo e decisivo aí. Derby entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Para definir o campeão paulista de 2025. Se Deus quiser, o Coringão levantará a taça. Finalmente, rapaziada. Então vamos trocar uma ideia sobre como o Corinthians chega. Agora à tarde teve a notícia do Garro, né? Vamos conversar o que pode ser feito, como o Corinthians pode ser escalado para essa finalíssima, para essa decisão. Eu tô ansioso, nem tô dormindo direito. Enfim, vamos lá. Seja bem-vindo, corintiano, palmeirense. Se quiser inscrever no canal, pode se inscrever, mas vocês vão estar tristes, né? Mas, enfim, faz parte, né, rapaziada? Só não se esqueça de deixar o like e aí se inscrever para fortalecer o trabalho e amanhã trazer um pós-jogo bacana para vocês. Corinthians campeão, só farei o jogo depois de levantar a taça. O vídeo vai sair lá para as 3 da manhã, tá? E aí caso aconteça uma catástrofe, aí o vídeo vai ser após o término mesmo. Mas não vai acontecer isso. Tá, rapaziada? Vídeo patrocinado pela Mais Ágil, fixado por meu comentário, o link na descrição. Para você que tá precisando adiantar o FGTS e não sabe como, chame os caras, troca uma ideia, faça a sua cotação e até 24 horas eles depositam a grana na sua conta. Então chama os caras aí da Mais Ágil. Tá gravando? Tá gravando. Então vamos lá, rapaziada. Primeiro jogo, né? Todo mundo tá por dentro, 1 a 0, gol do Yuri Alberto e tal. Corinthians joga por um empate para ser campeão, uma vitória por um gol de diferença do Palmeiras, decisão por pênaltis. Cara, assim, o esboço do time do Corinthians titular hoje, o final tem uma mudança em relação ao do ano passado. No ano passado o Bidon terminou como titular, né? Esse ano ele foi para a seleção sub-20 e tal, e quando voltou fez uma partida boa, outra ruim e tal, então perdeu um pouco de espaço, principalmente porque o Martinez, o Ramon conseguiu achar uma posição ali onde jogue, onde consiga jogar com o Ranieri e Martinez juntos, né? O Ranieri ficando de primeiro volante, que terminou muito bem a temporada passada e está muito bem em 2025, e o Martinez que tem mais aquela saída de jogo ali naquele losango, né? Pelo lado, né? Pela direita ele rende mais, só que o Carrillo também rende mais para a direita. Então, no primeiro jogo o Carrillo estava pela direita e o Martinez estava jogando pela esquerda. E é até melhor, porque a gente vai enfrentar um Palmeiras, com todo respeito, é um time perigoso, é um bom time, né? Tem Estevão, tem Veiga, tem jogadores aí de altíssimo nível. E aí com o Martinez e com o Ranieri 2 volantes de marcação. Então seria interessante realmente ter os dois ali como titulares, né? E aí para fechar o quarteto ali, né? Ranieri, Martinez, Carrillo, para fechar o quarteto, Rodrigo Garro, titular absoluto do Corinthians, na frente Memphis e Yuri, né? Só que acontece o quê? O Rodrigo Garro, rapaziada, ele terminou ano passado com dores no joelho. E ele começa 2025, teve o lance do acidente lá e etc. Ele foi preservado, juntando, né, os dois motivos, né, tanto do joelho quanto do acidente e tal. E ele acaba voltando aos poucos, tal, só que a dor no joelho dele nunca sarou totalmente, nunca... ele sempre jogou com dores. E a gente nota um Rodrigo Garro um pouco abaixo do que ele foi em 2024, que foi um dos melhores jogadores do país, sem hipocrisia. Teve uma arrancada monstruosa, pô, jogou pra caramba. Até na fase ruim do Corinthians ali no primeiro semestre ele tava jogando bem, né? Demorou pra estrear e quando estreou, o Corinthians finalmente ali ganhou ali uma casca, né, com o Rodrigo Garro. Então desde o começo de 24 ali, ele foi muito bem. E em 25 a gente nota que tá realmente um pouco abaixo. E é explicado isso por conta das dores do joelho. Eu falei em vários vídeos aí, eu entendo muito bem essa questão, porque eu sou um cara que tem problema no joelho, né? Então eu sei muito bem o que é jogar com dor, né? Tive a oportunidade, tenho a oportunidade de infiltração para aliviar as dores, né? Mas isso não é muito, como se diz, não vou colocar muito inteligente aqui, porque eu sou totalmente leigo, mas não é uma coisa muito aconselhável, podemos colocar assim. Porque é uma coisa que vai mascarar a dor, só que vai desgastar mais rapidamente, podemos colocar assim, a cartilagem, que é o meu caso. Tô falando de mim, tá? Não tô falando do Garro, não. Tô falando de mim. Então eu optei por não seguir esse caminho e sim apenas fortalecer. Então hoje eu consigo jogar, tem algumas limitações, dói em alguns momentos,
mas eu consigo, pelo menos por enquanto, 35 anos, eu consigo jogar ok. O do Rodrigo Garro pelo que eu li, não é um problema, é um problema parecido, mas não é o mesmo problema que eu. Uma infiltração, acredito que vai aliviar a dor para ele conseguir jogar a final. E assim, rapaziada, é um problema que precisa parar para realmente, vamos fazer o tratamento, seja ele qual for. Eu não sei se é um caso cirúrgico, né? Mas fazer o tratamento adequado. Tem que fazer o tratamento adequado para realmente curar o jogador. Não adianta ficar fazendo infiltração que você vai ficar postergando ali o negócio, não vai sarar. Vai só prejudicar o atleta. Só que estamos falando de uma final de campeonato. E aí ele não jogou o primeiro jogo no Allianz. E aí eu estou falando como um cara que tem dores no joelho. E pelo que eu sinto e pelo que eu vejo dos atletas e de médico, tudo, isso não é pra encher o saco, pra provocar, pra zoar. Eu tô falando sério, tá? O campo Society, a grama artificial do Allianz Parque, ele acaba incomodando muito mais do que um gramado natural ou híbrido, que é o caso da Neoquímica Arena. E um caso de um atleta que tem uma lesão, ele tem uma lesão já, aquilo acaba tendo mais incômodo, né? Sentindo mais dor num gramado duro do que num gramado natural. Isso é um fato, cara. Já teve esse debate, eu nem quis entrar em fazer vídeo, nada. Mas assim, por exemplo, eu parei de jogar quadra. Eu não jogo mais quadra, porque eu não consigo. Parece que tá enfiando uma faca no meu joelho. Eu não consigo jogar quadra. Eu parei. Que é inclusive o gramado, né? O gramado que eu mais gosto, que é a quadra, né? Pô, tiro curto, eu curto pra caramba a quadra. Mas não dá mais. Não consigo, dói demais. Cara, não tô comparando. Mas assim, o que eu quero dizer, quanto mais macio o gramado, o piso, quanto mais macio o piso, menos impacto, menos dor. Para quem já tem dor. Para quem não tem, pode ser a mesma coisa. Mas para quem tem dor, que é o caso do Garro, foi inteligente do Corinthians não colocá-lo no Allianz. Poderia ter tomado uma sova, como aconteceu de não tomar e ainda conseguir vencer. Mas eu acredito que foi uma escolha sábia, porque deu ali um alívio, ou pelo menos linguajar mais simples, não piorou a lesão do Garro. E aí tivemos esse tempo, né, longo da data FIFA tal, e o Garro treinando tal, e a gente convicto de que o Garro jogaria na quinta-feira, no segundo jogo da final. E aí agora, hoje, quarta-feira, né, surgiu a notícia de que o Garro saiu no começo do treinamento com dores no joelho. Pode ser uma estratégia da comissão técnica para confundir o Abel Ferreira? Pode. A gente pode imaginar tudo. Pode. Não seria loucura. Até acho que nem seria loucura, cara. Porque o Garro é um jogador importante, é um dos melhores jogadores do time e tal. E muda totalmente o time sem o Garro. Porque muda a formação. E a gente vai falar sobre isso. Então pode ser, de repente, até uma estratégia do Ramon Dias, do Garro. Pode sim, tá? Mas pode ser que não. E na possibilidade de não ser o Garro realmente ainda ter dores e ser uma final, o segundo jogo, o último jogo, pô, uma coisa ali que todo mundo... Apesar de eu não achar inteligente que eu falei lá atrás, uma infiltração, alguma coisa que seria, em último caso ali, para realmente ele conseguir jogar esse jogo da volta na Neoquímica Arena e depois parar para valer e tratar, porque trata-se de uma final. É uma final de campeonato contra o Palmeiras. Então, assim, é uma coisa que o sacrifício compensa, vocês entenderam? É diferente de mim, eu não vou vou colocar ali, mas pô, eu sou amador, tá? É diferente, eu tentei um outro caminho, até porque eu não vou jogar uma final, eu não sou obrigado, eu consigo ficar um tempo, jogar um jogo um final de semana, o outro dou uma segurada, o outro joga, tal, eu vou no meu tempo, entendeu? Eu jogo amador aqui, brincando, então eu vou no meu tempo, O Garro, nessa situação, ele tem uma final de campeonato para jogar, então ali é tudo ou nada. Então eu iria pro tudo ou nada, se eu fosse o Garro. Eu iria pro tudo ou nada porque é uma final. Depois passou a final, aí trata. Mas numa possibilidade do Garro não jogar. Realmente ele não joga, ele não consegue jogar, ele tá com muitas dores e tal. Como queria o Corinthians? Temos 3 opções. Coronado, Romero e Thales Magno. O Coronado seria o substituto natural dele. Mas o Coronado também oscila muito em boas e más atuações. E principalmente o Coronado tá voltando de lesão. Também de lesão, se não me engano, na coxa. Então ele não está 100%. Pode estar curado da lesão, mas não tem ritmo de jogo para você colocar numa final.
Você entendeu? Contra um time rápido, um time bom. Então, eu acho que o Coronado seria um jogador mais para segundo tempo. Não colocaria o Coronado, apesar dele ser o substituto ideal, imediato do Garro. Mas ele está sem jogar, fora de ritmo. Então, para mim, Coronado não seria interessante, não seria inteligente. Temos Thales e Romero. Eu acho o Thales Magno mais jogador que o Romero. E eu acho o Thales vive um momento melhor que o Romero na temporada. O Thales é mais jogador e está melhor que o Romero. Por conta disso, eu, Thiago Perino, colocaria Thales Magno? Não, eu não colocaria Thales Magno. Eu deixaria o Thales para o segundo tempo. Por quê? Porque o Romero é um jogador mais cascudo. Eu não gosto do Romero, né? Para mim, ele nem deveria ter voltado, muito menos renovado, tal. Todo mundo sabe a minha opinião quanto ao Romero. Mas o Romero é um jogador cascudo. É um jogador ali mais acostumado com esse tipo de situação. De enfrentar um rival, tal, arena lotada, tal. Então ele se adaptaria melhor ali à situação do que o Thales. E o Thales, numa eventual necessidade de segundo tempo, um jogador jovem, um jogador rápido, que entraria com o tanque cheio para ir pro tudo ou nada em cima do Palmeiras. Então, a princípio, para iniciar, caso o Garro não tenha condição, eu colocaria o Romero, que é o mesmo time do Allianz, né? E daí mudaria a formação. Ficaríamos ali com 2 volantes de contenção. O Carrillo ficaria solto, que jogou pra caramba no Allianz, solto, né? E com 3 atacantes e o Romero ali ajudando ali na contenção, né? Então eu iria com o Romero, tá? Caso o Garro não tenha... Inclusive o Romero, eu vi uma reportagem que ele jogou 2 minutos nessa eliminatória. Então ele está cansado do desgaste. Inclusive teve um imprevisto com o avião dele, inclusive que estava o Richard Rios, né? Graças a Deus não foi nada demais, foi só um susto, né? Ele tá bem e tal. Então é um jogador que não está desgastado pela questão física de jogar, e sim pela questão ali de cansaço, de viagem, voo, tal, que a gente sabe que é desgastante. Mas é um cara que poderia entrar ali bem fisicamente, dentro do limite, né? Para conseguir suprir essa ausência do Garro. Mas isso aí seria um caso que realmente o Garro não tem condição, não vai ter como. Mas eu iria pro sacrifício com o Rodrigo Garro. Por mais que o cara não aguente jogar 20 minutos, eu tentaria, velho. São 5 substituições, tal, já deixo o Romero aquecido, mas é tudo ou nada. Tudo ou nada, final de campeonato, o Corinthians está 6 anos sem ganhar campeonato. Contra o Palmeiras, tá, o Garro é o nosso, posso dizer, nosso melhor jogador, ou um dos melhores jogadores. Eu iria pro tudo ou nada, cara. Para mim, o Rodrigo Garro vai pro sacrifício, infiltração e tenta jogar 10, 15, 20 minutos de Garro, mas é final. É final. Cara, eu arriscaria, porque o Garro realmente é um cara acima da média. Tá? Agora, ó, é tudo ou nada. É final. Não tem como, cara. É tudo ou nada. Mas é a minha opinião, tá? Nos demais posições, deve ser Mateuzinho, vai Angileri, né, que jogou pra caramba, muita atenção com o Estevão. A dupla de zaga, Félix e Gustavo Henrique também foram muito bem, deve ser titular, o Souza, enfim. É um jogo muito difícil, Palmeiras é um time muito bom, né, recusa explicações aqui pra gente ter uma atenção redobrada. Resultado de 1 a 0 é um excelente resultado pra gente decidir em casa, mas é um resultado traiçoeiro. Então, ao mesmo tempo que é um excelente resultado, o Palmeiras vai lá, 2 minutos de jogo, faz 1 a 0, acaba o resultado e começa tudo de novo, tá? Então, muita concentração, muita inteligência, muita intensidade. É tudo ou nada, 90 minutos, a Fiel vai fazer barulho, a Fiel vai fazer tropé. E se Deus quiser, a gente vai ser campeão paulista. Tomara Deus aí, pés no chão, respeitando demais o adversário, que é o nosso rival, que a gente odeia tudo, mas a gente tem muito respeito. Então, que vença o melhor e que o melhor seja o Corinthians. Se Deus quiser, com Garro, sem Garro, mas sempre com fé em Deus, que o Corinthians vai ser campeão paulista. Amanhã, pós-jogo, de repente, ao término da partida ou depois que levantar a taça. Tamo junto. É nóis.